Graça e paz, igreja. Bom dia. Eu queria convidar a amada igreja para que abrissem as vossas Bíblias no livro do profeta Jeremias. Profeta Jeremias, no capítulo 17. E estaremos lendo dos versículos 5 ao 10. Amém? Glória a Deus. Acompanhe comigo. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como a tamargueira no deserto, e não verá quando vem o bem. Antes, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor, porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga e nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os rins, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Amém? Amém. Podeis aceitar. Quando eu orava ao Senhor, eu buscava dele uma direção. Eu sempre tenho esse hábito de dizer: Senhor, eu não quero falar com a tua igreja, com os teus filhos e filhas, aquilo que eu entendo que eu deveria falar, porque isso não é ser guiado pelo teu Espírito, isso não é estar fazendo a tua vontade. Mas eu peço, meu Deus, em nome de Jesus, que tu que conhece todos os membros desta igreja, do mais novo ao mais velho, e tu bem sabes, ó Deus, as necessidades que eles estão enfrentando, quais são as lutas que eles estão enfrentando, o que eles precisam. Senhor, eu me coloco à tua disposição, para que o Senhor use a minha vida para a edificação da tua igreja, para o benefício da tua igreja, para o crescimento da tua igreja, para o auxílio ao aperfeiçoamento da sua igreja. Que é para isso que nós, pastores, estamos aqui. Como disse o pastor Marcelo agora, minutos atrás, ele leu um texto onde Jesus teve compaixão de um povo que estava como ovelhas desgarradas, sem pastor, sem quem pudesse conduzi-las, orientar, ensinar, cuidar, alimentar. Hoje nós não somos ovelhas desgarradas. Nós temos hoje o nosso bom pastor, o maior, Jesus Cristo, que cuida de nós,
que é o nosso socorro bem presente, que é o mediador entre Deus e o homem. Então, nessa manhã, quando eu estava, eu quero trazer para você nesta manhã o que o Senhor colocou no meu coração. Porque quando eu orava, vinha assim no meu coração: Senhor, são os dias, a cada dia, né? Dia após dia, estão mais difíceis. Grande está sendo o trabalho. Os dias estão árduos. Tenho comigo sempre uma sensação de quando eu medito, quando eu oro como pastora pela igreja, que eu oro pela vida daqueles que o Senhor me leva a estar orando, né? E eu oro pela igreja como um todo, como um corpo, mas sempre tem alguns que Deus coloca no nosso coração para que nós sejamos intercessores, auxiliadores na oração, na luta, na dificuldade. Né? E eu orando, né, no decorrer desta semana, o Senhor falava ao meu coração. Eu confesso, irmãos, que eu ainda não havia pesquisado sobre o significado sobre esta árvore. Se tu prestou atenção na leitura, tu vai ver que nós lemos aqui no livro do profeta Jeremias, que ele fala da tamargueira, no versículo 6. Porque será como a tamargueira. E ao ler esta palavra, ao ler essa afirmação, será como a tamargueira no deserto, é até interessante a gente imaginar que no deserto possa nascer alguma coisa, que sobreviver alguma plantação, algum tipo de vegetação, seja o que for. Mas a Bíblia afirma: porque será como a tamargueira no deserto, e não verá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, e a terra será salgada e inabalável. Falei: Senhor, aqui há uma lição. Aqui há um ensinamento que pode fazer toda a diferença para nós, a tua igreja. O que nós vamos aprender com a tamargueira? Por que nós temos que ser como uma tamargueira? E aí nós vamos estudar, vamos pesquisar. E vem em Jeremias, aí mesmo no livro do profeta Jeremias, no capítulo 48, no versículo 7, nós lemos Jeremias 17. Mas também, em Jeremias 48, versículo 7, traz a palavra do Senhor diz, 6 e 7, diz assim: fugi, salvai a vossa vida, sede como a tamargueira no deserto. O juízo de Deus está sendo apregoado sobre várias cidades que seriam desoladas, transformadas em lugar deserto. Por causa da maldade do povo, da dureza do coração e da incredulidade. Depois prossegue o versículo que diz assim: fugi por causa da confiança nas tuas obras, e nos teus tesouros também tu serás tomado. Por que Jeremias fala que enganoso é o coração? Por que o profeta Jeremias nos alerta em não confiar em nós mesmos? Porque, sabe, simples, o homem que confia em si mesmo, o homem que acredita na sua própria
própria capacidade. Sabe onde ele acaba indo, na maioria das vezes, parar? No deserto. Ele fica na sequidão. Ele acaba ficando sozinho. Porque quando nós confiamos na força do nosso braço, no nosso próprio entendimento, quando nós confiamos nas riquezas, quando nós confiamos na sabedoria humana, não que ela não seja necessária e fundamental na nossa vida, mas quando só confiamos nela, e não submetemos a nossa sabedoria humana à excelência da sabedoria de Deus, que é muito, 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 muito mais sábia do que a nossa, nós acabamos indo parar em deserto. Sabe o que é o deserto? Sabe o que é lugar? Sabe o que significa a palavra deserto? Deserto é um lugar de aperfeiçoamento. Deserto não é o lugar para que você vá lá somente para ser tentado, ou para sofrer dor, ou para ser massacrado, sofrer todos os efeitos colaterais do deserto. Não, você não vai para lá para isso. Deserto é lugar de ensinamento. Deserto é lugar de crescimento. Deserto é lugar de aperfeiçoamento. Eu vou falar um pouquinho sobre a tamargueira. Eu vou ler aqui um pequeno estudo sobre a tamargueira. A tamargueira é uma planta de crescimento lento. Absorve isso. É uma planta de crescimento lento. Madeira macia que se desenvolve como arbusto ou árvore, de pequeno porte, em solos onde há água perto da superfície. A árvore é cheia de sulcos das regiões desérticas, com folhas muito pequenas e em forma de escamas. Tem um botânico, e eu quero que você não considere esta afirmação que ele fez. Ele afirma que o maná não era outra coisa senão uma secreção das árvores. Eu confesso, meus irmãos, como eu disse, não desfazendo do conhecimento da ciência dos homens, mas neste caso aqui, eu dei risada. Eu ri. Porque ele afirma que o maná que alimentou os 40 anos o povo, em Êxodo, o povo hebreu, vinha desta árvore. A minha ideia, a impressão que ele me causou, que passou ao momento que eu li isso aqui, é que ele estava tentando desmistificar, né? Tentando contrariar, dizer que o maná que sustentou o povo durante os 40 anos não veio do céu, como a Bíblia nos afirma, e sim que veio desta árvore. Então ele está tentando provar de que nós estamos equivocados quanto ao ensinamento das Escrituras. Mas esse é o papel do cientista. A ciência dos homens, ela luta, né, constantemente, continuamente, incessantemente, seja a palavra que mais bem te encaixar, para provar que os milagres que a Bíblia relata, que as manifestações do poder de Deus, que a glória de Deus não passa de conto e de histórias.
que é somente um livro de histórias. Histórias que não tem verdade, que até mesmo há quem diga, a ciência, há quem diga de que a Bíblia é um livro de ficções. Que nada dessas coisas aconteceram. Então, ele afirma que o maná não era outra coisa senão a secreção das árvores e arbustos da tamargueira. Né? Uma espécie que cientificamente leva o nome de Tamarix manifera. Segundo ele, quando as árvores nativas são picadas pelo cochonilha, que é um inseto incomum, elas produzem uma secreção resinosa especial, que seria o maná bíblico. Ainda hoje, essa resina de gosto insípido é encontrada em abundância na península do Sinai, deserto da Arábia e proximidades do Mar Morto. Vejam só vocês. Para a ciência do homem, para o homem incrédulo, para o homem que não tem Deus, para que não conhece o poder do nosso Deus, que nunca foi alcançado, que nunca presenciou a glória de Deus, que não tem Jesus, que não tem o seu Espírito, é impossível acreditar que durante 40 anos o Senhor alimentou o seu povo com o maná. Agora a Bíblia dá uma outra explicação para o maná. O maná eram gotas de orvalho que caíam durante a noite. E o orvalho só pode vir de um único lugar, do céu. E ao amanhecer, o sol, quando se punha, aquele orvalho se secava e ele se transformava em maná. Ou seja, né, películas do orvalho que se transformava em maná. E a Bíblia, a ciência, o estudo bíblico, a ciência, o conhecimento teológico, aqueles que foram estudar esta questão, diz que neste orvalho continha em si tudo o que o corpo humano necessitava para sobreviver e manter sua saúde, a sua força, a sua energia. O maná, que hoje nós sabemos e entendemos que é Jesus, o pão que desceu do céu. Aleluia. Então vocês vejam como que as coisas, se nós não buscarmos o conhecimento da palavra de Deus, da ciência de Deus, da revelação de Deus, nós podemos ser facilmente enganados pela ciência humana. Aonde eles vão continuar tentando incessantemente, todo o tempo, continuamente, tentar provar de todas as maneiras de que a Bíblia não passa de uma simples e mera ficção de histórias. Continuando sobre a tamargueira, em muitas áreas aonde os cursos de água são pequenos ou intermitentes, ela domina a região, sendo capaz de limitar severamente a água disponível ou até secar uma fonte de água. A tamargueira produz um tipo de tâmara, recebe a luz solar e transforma em massa. Quanto mais o sol ela recebe, mais abre os seus pendões. Ela abre os pendões e cresce ereta para o alto. Outra árvore qualquer morre no deserto, mas a tamargueira não. Ela vive e produz suas tâmaras e é altamente resistente e ao ser queimada, não leva muito tempo para que surjam novos brotos. Então, o que significa? Que a tamargueira, ela tem uma raiz
de uma capacidade de secar uma fonte de água. As raízes da tamargueira, elas se estendem por pela superfície do deserto. E ela tem em si, esta planta em si, ela tem um poder de percepção de onde há água no deserto. Vocês estão entendendo que ela consegue encontrar água no deserto? Provisão, alimento, sustento para si própria. Dentro do deserto, ela consegue a provisão que ela precisa. E ela tem a capacidade de secar uma fonte, uma mina, né, de água. Ela pode secar. E se ela for queimada, se o sol escaldante do deserto, né, que nós sabemos que pode passar até de 50 graus no deserto, calor, se ela for queimada, ela tem em si um poder de regeneração impressionante. Em poucos dias, ela já se refaz novamente e não somente ela se refaz, ela volta a produzir. Ela já começa a produzir suas folhas e os seus frutos de maneira impressionante. Então, imagine então que o Senhor hoje está dizendo que você é uma tamargueira. Que você tem em si todo este potencial que a tamargueira tem. E a tamargueira, ela é encontrada aonde? No deserto. Você está no deserto hoje? Você está passando por esse deserto? Pouquíssimos, talvez nenhum de nós aqui hoje pudesse dizer que não está passando pelo deserto. Todos nós estamos no deserto. Mas como eu disse bem no início da ministração, eu quero que você saia daqui hoje feliz, alegre, porque eu quero que você saiba que Deus está te fortalecendo. Eu quero que você saiba que Deus te separou por um período da sua vida, colocando você num lugar aonde na sua mente você pode achar que você está sozinho. E é verdade. De pessoas de corpo presente, naquele momento, naquele lugar onde o Senhor te colocou, realmente você pode estar sozinho. De irmãos, de família, de amigos, seja o que for. Mas o Senhor está com você lá no deserto. Ele está cuidando de você lá no deserto. Ele está fazendo de você uma tamargueira. Ele está ensinando você a buscar nele provisão. Ele está ensinando você a buscar nele força. Ele está ensinando você a buscar nele o produzir frutos. O Senhor quer que você seja uma árvore frutífera. E esta árvore, ela só se torna frutífera quando ela é regenerada. Quando ela passa pelo momento de provação, onde nós achamos que nós estamos destruídos, acabados, finalizados, e aí o Senhor fala que você é uma tamargueira, que em poucos dias você pode se refazer de novo. Em poucos dias você pode produzir de novo. Em poucos dias você estará verde e frutífero novamente. Se você aprender a buscar no Senhor, com esse mesmo instinto que a tamargueira tem de ir buscar a água. Quem é a fonte da nossa vida? E o que ele diz? Que de dentro de nós flui o quê? E para que nós
nós tenhamos esses rios de água viva dentro de nós precisamos ter uma convicção dentro de nós. Antes dele falar que rios de águas vivas fluirão de dentro de você, o que ele primeiro ele disse? Aquele que crê em mim, rios de águas vivas fluirão do seu interior. A nossa sobrevivência, a nossa força, as nossas necessidades, as substâncias que o nosso corpo espiritual necessita para se tornar forte. Este homem espiritual, este homem interior que está dentro de você, o teu espírito, é nos rios de água viva que você busca aquilo que você precisa, que se chama Jesus. Você tem que crer nele. Foi ele que prometeu. Não é conto de histórias, não é invenções de mente humana. São palavras que saíram de dentro de Jesus, da boca de Jesus, da convicção de Jesus, da fé de Jesus, do teu Senhor, do teu Salvador. Crê em mim. Crê em mim. Ele também em uma outra circunstância, ele também diz: todo aquele que crê em mim verá a glória de Deus. Se você crê hoje, você vai ver a glória de Deus, mesmo aí no deserto. Mesmo aí nesta solidão que você acha que você está, mas você não está sozinho. Mesmo que você acha que não tem, que tudo está acabado, ele te faz como as raízes da tamargueira, ele vai te dar força e capacidade para você ir buscar nele a provisão, a tudo aquilo que você necessita. Para o teu sustento, para o teu crescimento, para o teu aperfeiçoamento, para a glória dele. E tudo é para a glória do Senhor. Aleluia! Deus seja louvado. Vencer na adversidade é aprender a confiar em Deus. É perceber que o socorro do homem e dos bens materiais é em vão. Maldito o homem que confia no homem. Enganoso é o coração. Quantas vezes o nosso coração nos coloca nessa cilada? Quantas vezes o nosso coração nos faz acreditar que em nós mesmos há o poder de solucionarmos as nossas dificuldades? Que nós temos uma inteligência capacitada a solucionar todos os nossos problemas, que em nós há resposta para todos os nossos problemas. Que mentira! Que engano! Eu sempre fiz essa pergunta para você, igreja, e faço novamente, você, igreja de Cristo. Pode a criatura viver longe, separada do Criador? Impossível que isso aconteça. Porque como criação, precisamos daquele que nos criou. Porque aquele que nos criou é o que sabe como fomos feitos, formados e do que nós necessitamos. E porque tudo isso está nele, porque se ele nos fez, ele sabe do que precisamos. E não há possibilidade de vivermos ausente disso, longe disso, conduzindo a nossa vida pelos nossos caminhos, pelo nosso entendimento, pela nossa própria força, pela força do nosso braço. No livro de Deuteronômio diz que até a força do teu braço, não diga o homem, né? Eu que conquistei todas estas riquezas, eu que fiz todas essas coisas.
Não há homem, não existe muitos homens que usam isso, falam isso diariamente, constantemente. Eu que não faça, eu que não faça, eu que não veja, eu que não corra, eu que não busque para ver. Mas ele não sabe que se ele pode buscar, fazer, correr, executar, seja o que for que o homem faça, ele faz porque a força quem vos dá para os seus braços é o Senhor. A força vem dele. Tudo que você é, toda a sua existência, todo o seu ser, é totalmente dependente de Deus, do fôlego de Deus na sua vida. Então, ser camargueira implicaria em situações de isolamento, né? De reflexão, de separação do pecado, dos costumes, a mentalidade predominante que o homem acha que tem. Um exército de tamargueiras no deserto era o que pedia o coração de Deus através do profeta Jeremias. Uma nação voltada para o socorro do alto, a fonte de força e de vitória. Da onde vem o teu socorro? O meu socorro vem do Senhor. O meu socorro vem do alto. O meu socorro vem daquele que domina, que criou todas as coisas. Força e vitória está no Senhor. Quem passa por uma tamargueira no deserto pode estender as suas mãos e pegar seus frutos. Dele durante o percurso de viajantes no deserto. Tamargueiras dão sombra e alimento em meio à aridez e à escassez. O segredo é transformar seus pequenos frutos. Homens tamargueiras não cessam seus frutos em tempos de adversidade. Muitas vezes, amados, quando nós estamos passando pelo dia da adversidade, pelo dia da tribulação, quando os nossos ouvidos são impactados com a má notícia, ou da perda, ou como muitos estão vivendo essa mesma experiência aqui, a notícia que você foi demitido do teu emprego, a notícia que um parente muito querido, muito próximo foi embora, nos deixou. A notícia de que alguém muito amado, muito querido está sofrendo uma doença grave, uma enfermidade muito séria. Quando você vê pessoas que você ama passando por dificuldades extremas no seu dia a dia, sem recurso para manter a casa, para pôr o pão de cada dia na mesa. Porque nós temos o hábito de achar que nós, os cristãos, não passamos por essas coisas. Não deveríamos passar por essas coisas. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que tudo vem para o justo, como vem para o injusto. Que o justo sofre as mesmas consequências, ações que os injustos. Mas o que faz a diferença entre o justo e o injusto é o fim de todas as coisas. Que para o justo, sempre o fim é bênção. Sempre o fim é força. Sempre o fim é vitória. Sempre o fim é a graça de Deus. É o não sermos abandonados por Deus. É o Senhor passar pela adversidade, pela provação, junto conosco. E não nos deixando sozinhos. Como muitos passam por grandes lutas, como eu e você, e não sabem como passar por aquilo com a presença de Deus, dado as mãos com Deus. Essa é a nossa diferença, que nós, o Salmo 23 não fala, mesmo que eu passar pelo vale da sombra e da morte, tu estarás comigo. Aleluia! Você pode passar pelo vale da morte, mesmo neste momento o Senhor vai estar com você. Ele não te deixa. Ele não te abandona.
Quando você pega toda a tua confiança, toda a tua esperança e a tua perseverança e coloca nele, somente nele. Como eu acabei de falar, homens tamargueiras não devem colocar a fé no seu semelhante, mas confiar inteiramente em Deus. Ele sustenta de forma prodigiosa diante de toda e qualquer batalha. Não ponha a tua esperança. Olha, existe. Vamos atentar para uma pequena diferença. Não espere que o teu semelhante tenha nele voluntariamente a capacidade em si, única em si, no homem, de resolver os seus problemas. Não existe esta possibilidade. Contrapartida, existe sim uma outra possibilidade. De que Deus use um semelhante, capacitando-o para que ele execute o plano de Deus, para que ele seja instrumento de Deus na sua vida. Deus pode usar pessoas para nos ajudar. E não só as pessoas por si só nos ajudarem. Essa é a diferença. Mas na maioria das vezes, o Senhor age por ele só. Na maioria dos nossos momentos, das nossas dificuldades, das nossas necessidades, ele mesmo vem e intervém na tua vida. Porque o Espírito Santo, nosso intercessor, ele é aquele que vai até Jesus. É ele que leva a Jesus as nossas petições. É ele que põe diante de Jesus as nossas necessidades. É ele que roga a Jesus por nós. E Jesus, como nosso advogado, o mediador, o único caminho que nos possibilita de chegarmos a Deus, ao Pai. Ele vai diante do reto e justo juiz e advoga a minha e a sua causa. E roga a Deus para que nós recebamos do Senhor misericórdia, perdão e favor nos momentos oportunos. Ou seja, a sua graça. É por causa da sua graça. É por causa da sua maravilhosa e extraordinária graça. O mérito nunca foi meu, nunca foi seu e nunca será. Tudo que Deus concede a mim e a você é por causa da maravilhosa graça de Jesus que está derramada sobre nós. Então hoje, você sabe, você está aprendendo mais uma vez. Você está mais uma vez ouvindo. Porque sabe, queridos, eu tenho prestado atenção numa coisa. Eu sou um pouco, não sei se é um defeito, se é uma qualidade que eu tenho, mas eu sou bastante avaliativa. E eu aprendo com as pessoas, porque eu avalio muito as reações que as pessoas têm, mediante a cada situação que se apresenta, como elas se comportam. E eu tenho aprendido muito com essa igreja. Eu tenho aprendido muito com as experiências de vocês. De vocês, porque a minha é minha, de vocês é de vocês. Mas o fato de cada um de nós termos a nossa própria experiência não nos impede de aprendermos uns com os outros. E eu tenho aprendido com vocês. E a vida de vocês, os altos e baixos, falhas, os erros, os acertos de vocês, tem edificado a minha vida. Tem me ajudado a crescer cada vez mais.
a entender cada vez mais como Deus age a favor de cada um de nós. A multiforme e graça do Senhor de agir na vida dos seus filhos. O anseio que está em Deus de nos aperfeiçoar, de nos ensinar, de nos tornar pessoas melhores para Ele, filhos melhores para um Pai. Mas você nunca vai aprender a ser este filho na alegria, nem na bonança, nem na abundância. Quando João Batista batiza Jesus para que a palavra se cumprisse, para que as profecias se cumprissem, para que tudo corresse de acordo com Deus havia determinado. Todos achavam que, porque o Messias havia chegado, aqueles que creram que Jesus era o Filho de Deus, o Messias, achavam que pronto, tudo estava resolvido. Que Jesus veio para demonstrar o que é uma vida plena e abundante de sortes e farturas e riqueza e bem-estar através dele mesmo. As pessoas esperavam que Jesus levantasse um palácio de ouro no meio ali da cidade, de que ele vestisse as roupas mais luxuosas, que ele tivesse os melhores carros da época e que isso ia servir de exemplo, que ele era o Filho de Deus. Então, ninguém havia entendido a declaração de João Batista quando ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Tirará, vai tirar e continuará tirando. Não entenderam. Não entenderam que para que este Cordeiro de Deus tirasse o pecado do mundo, não sabiam o que ele haveria de passar para vencer a ação da destruição do pecado no homem. Como por ser filho de Deus, ele ia ter uma vida abundante, farta, esplêndida, e todos aqueles que o seguissem da mesma forma. Só que quando Jesus se levanta das águas do batismo do Rio Jordão, quando o Espírito de Deus vem sobre ele, mal sabiam eles que ali começaria o deserto de Jesus. Diz as Escrituras que aquele rei tão esperado, que imaginavam que ele viveria uma vida de rei voltado às circunstâncias terrenas, aos bens materiais, né, a toda a fortuna, todo o glamour de um rei. Naquele exato momento quando Jesus sai das águas, as Escrituras dizem que o Espírito Santo de Deus leva ele para o deserto. Por que Jesus foi para o deserto? Por que Jesus foi para o deserto? Porque como filho de Deus, como eu e você, ele era homem, filho. Ele tinha que aprender como nós também. Jesus tinha que ser provado, aperfeiçoado, fortalecido na sua condição humana. Depender de Deus, aumentar sua fé, se tornar melhor. Se você é um filho de Deus, você é um filho de Deus? Amém. Glória a Deus. Ele mesmo vai te enviar ao deserto. O versículo 1 de Mateus 4, de 1 a 11, que fala das tentações de Jesus no deserto,
diz que ele foi conduzido, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Às vezes podemos pensar que é o inimigo que nos leva até lá. Quando a gente entra numa situação difícil, isso é uma coisa de crente, né, gente? Não deveria ser assim. Mas parece que são coisas que já estão impregnadas no vocabulário dos crentes, né? Por que toda vez que você acha que você passa por uma aprovação, o diabo tem alguma coisa a ver com isso? É sempre o diabo. Fui mandado embora? O diabo. Não está pagando as contas? O devorador. Caiu, tropeçou? Foi o diabo que empurrou. Isso é uma mentalidade espiritual muito pequena. Muito pequena. E é algo que te está colocando muito longe de Deus. Você não está pensando com a mente de filho de Deus. O diabo ele interfere na nossa vida? Claro. Ele é um dos instrumentos para nos provar? É. Mas nem sempre é ele. No caso de Jesus, ele foi realmente tentado por Satanás. Mas às vezes podemos pensar que o inimigo nos levou até lá. A situação pode ser complicada, dolorosa, estar até mesmo no próprio vale da morte, mas tenha essa certeza, o seu Senhor é contigo. É uma das diferenças entre os que creem para os que não creem. Somos habitados por Deus, somos seu templo. O governo da nossa vida está inteiramente nas mãos do Senhor, mas para o bem. Sabemos pela Bíblia que mesmo a vida dos que não creem está sob o controle do Pai. Como eu disse, o que acontece na vida do injusto também acontece na vida do justo. Tudo está no controle de Deus. Tudo. Somos vasos da ira reservados para o seu próprio fim, aqueles que não creem, né? Não é assim conosco. Deus nos ama e a obra de aperfeiçoamento que Ele começou não terminará até que sejamos como Cristo, até que o caráter de Cristo seja formado em nós, até que nós cheguemos ao propósito de sermos a imagem e a semelhança do Filho de Deus. Aleluia! Então, queridos, se você ainda não está com essa aparência, você pode voltar algumas vezes para o deserto. Mas isso não quer dizer que Deus te abandonou. Não quer dizer que Ele não se preocupa contigo. Não quer dizer que Ele não é provisão. Você está margueira no deserto. Lá você vai buscar a sua fonte de água, sua fonte de provisão. E em meio do nada, você vai produzir tâmaras. Você vai frutificar no deserto. Aleluia! Deserto é necessário, eu já estou terminando. O deserto é necessário. Se todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus, ir para o deserto é algo bom. Nossa, pastor, endoidou. Desde quando ir para o deserto é algo bom? Querido, você está no deserto? Se alegra, glorifica. Saiba que você vai sair de lá bem melhor. Para que nós fomos criados? A Bíblia diz que nós fomos criados para quê? Para louvor e glória. Para darmos honra, para que a nossa vida seja um testemunho de glória, honra e louvor a Deus. Você foi criado para a glória de Deus. Este é o seu propósito. Esta é a razão de você existir, para a glória de Deus. Então, se Deus vai ser, precisa ser, está sendo, virá a ser glorificado na minha e na sua vida, é para o seu bem. Se você está sendo tratado no deserto, é para o seu bem. É
glória de Deus. Tira hoje, por favor, em nome de Jesus. Se você foi levado para o deserto por causa de uma provação, que Deus quis te provar, que Ele mesmo te colocou, você diz assim, mas eu não fiz nada para que isso aconteça. Não importa se você fez ou se você não fez. O que importa é que tudo contribui para o bem. E se Deus te colocou lá, mesmo que você não tenha feito por merecer, na sua concepção, porque nada que vem de Deus não é porque nós merecemos ou não. Deus não está preocupado se você merece ou não. Ele está preocupado em te moldar, em te dar a forma que Ele quer. Jesus em você, do Filho. E quantas vezes for preciso te levar ao deserto, quantas vezes você irá. Seja por vontade permissiva de Deus. Ou seja, porque você provocou uma situação, porque também às vezes vamos para o deserto por nossas práticas, pelas nossas posturas, pelos nossos procedimentos, pelas nossas escolhas, pelas decisões erradas, pelos caminhos errados, enfim, por N situações, podemos também ir para o deserto. Se hoje você sente que está no deserto porque você errou, tudo contribui para o bem. Deus vai te corrigir. Se você hoje está no deserto e não sabe por que você está no deserto, tudo contribui, porque Deus está te aperfeiçoando. E em tudo, dai graça. Em tudo, glorifique a Deus. Então, como eu disse, o deserto é necessário. Né? Jesus foi para lá antes de iniciar o seu ministério terreno. Neste tempo, ele ficou em oração e em comunhão com seu Pai, preparando para a grande obra que viria a ser feita. Lembre-se, portanto, de consultar o Pai antes de qualquer empreitada, seja ela grande ou pequena. E aqui eu vejo uma outra condição que às vezes pode nos colocar no deserto. Quando nós agimos pela nossa própria força. E aí eu volto lá em Jeremias. Maldito o homem que confia no homem. Enganoso é o coração. Essa situação pode te colocar no deserto também. Então, como criação, hoje, aprenda a ser totalmente dependente do Criador. O Senhor quer te fazer uma tamargueira, deixe Ele fazer de você uma tamargueira. Ela não morre de sede, ela não murcha, ela não seca, e pode vir o calor que for, o fogo que for, a prova que for. Em um curto tempo, ela volta a ficar verde e produzir frutos. Seja você hoje uma tamargueira. Se você é esta tamargueira, se você hoje está no deserto, saia daqui jubilante. Regozija-te no Senhor. Alegra-te porque Ele está fazendo isto contigo. Porque você vai sair bem mais forte e bem mais parecido com Jesus. Amém? Assim como Jesus aprendeu no deserto, ali, sozinho, Ele e Deus, a esperar, a confiar. Porque as Escrituras dizem que Jesus ficou 40 dias. 40 dias sendo tentado por Satanás. Não só bastava a tentação de Satanás, mas Jesus tinha suas próprias tentações. A fome, né? O cansaço, a ausência de provisões, o lugar para dormir, os perigos do dia, os perigos da noite. Em todo o tempo, Jesus estava ali, sofrendo isso. Mas Deus cuidou dele. E ao término dos 40 dias, diz as Escrituras, que os anjos vieram e o alimentaram.
A provisão do céu veio e o fortaleceu. Sabe por quê? Porque ele foi aprovado. Ele não murmurou. Ele não se queixou. Ele não questionou Deus por que o Espírito do Pai havia levado ele para aquele lugar. Logo que ele chegou ali, ele entendeu qual era o propósito, o aperfeiçoamento, o fortalecimento, o crescimento do Jesus homem. Para que este exemplo, que seguiu todo o tempo, durante os 3 anos que Jesus esteve na terra, falasse aos nossos corações até os dias de hoje. Assim como ele venceu no deserto, você também vencerá. Amém? Não desanima. Tem força, tem coragem, tem bom ânimo. Ele é contigo, ele te ajuda, ele te sustenta com o poder das suas mãos. Aleluia. Deus seja louvado. Eu espero que esta mensagem tenha alcançado o seu propósito e que ela não volte para o Senhor sem levar consigo o propósito para o qual ela foi enviada. Você seja fortalecido no deserto e que você se alegre por estar no deserto. Grandes coisas fez o Senhor.